Senhoras e senhores, boa tarde. Agora com a chegada do Dr. Renato, vamos dar início a... Sim, às 2h26 nós vamos dar início à quarta reunião ordinária pública, sem problema. Quarta reunião ordinária pública de 2016, dia 23 de fevereiro de 2016. Eu vou pedir desculpas a quem estava agendado por ter começado a reunião à tarde, mas eu fui de manhã cedo convocado numa reunião com a presidenta, tive que, obviamente, comparecer, mas acho que a pauta de hoje a gente consegue dar conta toda na parte da tarde. Estão presentes aqui o diretor Renato Porto, José Carlos Moutinho, Fernando Mendes, o procurador Dr. Maximiliano Dávila, a nossa ouvidora Vanilda Alves, Iliana pela Secol, os assessores. Eu quero só aproveitar, antes da gente começar a pauta, só apresentar e dar boas-vindas para o Rafael, que é o novo gerente-geral da GGCOF, da Gerência de Coordenação e Fortalecimento do Sistema, que é funcionário de carreira da Vigilância de Volta Redonda, já foi da Vigilância de Nova Iguaçu, do Rio de Janeiro, aí apresentando o nosso gerente para a nossa diretoria aqui, né? Bem-vindo aqui à casa. Bom, vamos dar início à nossa pauta. Temos na pauta 2 recursos administrativos com sustentação oral sem sigilo e com sigilo de sustentação oral, que foram aprovados em reuniões anteriores. Além disso, tem pedido de sustentação oral aprovado... não, esses já foram aprovados em reuniões anteriores. Foi o ponto 3251, UCIFarma do Renato, foi aprovado na ROP 3 de 2016, o 3471, MS, que é o Moutinho relator, aprovado na ROP de 2015. Né? Consulta os senhores diretores se eles desejam fazer algum destaque na pauta. Tem algum item de destaque? Doutor Renato. Doutor Fernando. Destaque não, só queria que fosse mantido os meus 4 recursos para a próxima ROP, que eu vou ter que me retirar às 15 horas. Tá bom. Quer que eu faça, quer que eu nomeie? Por favor, é bom para deixar gravado. O 3.5.6dúzia.1, 3.5.6dúzia.2, o 3.5.6dúzia.3 e o 3.5.6dúzia.4. Ok. Registrado, então, mantido em pauta os 4 itens do diretor Fernando Mendes. Bom, algum item a ser retirado de pauta? Também não. Consulte se tem algum item a ser incluído na pauta. Bom, então, feito isso, vamos aos primeiros itens. Assuntos deliberativos de regulação, proposta de consulta pública, itens de 2.2.1 ao 2.2.11, que são relações de monografia dos ingredientes ativos de agrotóxico, domínios sanitários e preservantes de madeira. Com a palavra desses itens, doutor Renato. Presidente, são todos os itens que eu peço para relatar em bloco, são itens que já é de costume, de qual já conhece bastante, são processos que consulta pública de ingrediente ativo, como já nominado. Eu vou citar quais são os itens, todos eles por prazo normal, prazo como conhecido já da diretoria colegiada pelo prazo de consulta pública de 30 dias. Os processos são o produto T60, Trichoderma raceanum. O item 2.2.12 é o Teflubenzuron. O T223 é o Lufenuron. O 224, Profenofos. 225, Fenpropatrina. 226, piraclostrobina. 227, Cletodin. 228, Fluxapiroxade. 229, bifentrina. 2210, formetanato. 2211, flutriaflol. Como já disse, presidente, são propostas de consulta pública, de acordo com os nossos procedimentos. Essas propostas são praticamente homogêneas, sem qualquer alteração da consulta pública. A minha proposta é a aceitação da sugestão da área por uma consulta pública pelo prazo de 30 dias, para que a sociedade fale sobre as alterações dos ingredientes, das monografias dos ingredientes ativos já citados. Presidente, é isso. Obrigado. Como vota, doutor Fernando?
Acompanho o relator. Doutor Moutinho. Acompanho o relator. Eu também acompanho o relator e quero dizer que o seu tempo de GGMed te ajudou, você está sabendo falar bem já os princípios ativos de agrotóxico também. Bom, o próximo item de pauta é o 2.2.12, que foi um pedido de vistas minha e do Renato sobre esse item. O Renato está devolvendo a parte de vista dele, eu ainda não estou devolvendo o meu pedido de vistas. Aí o Renato fica à vontade se quiser ler agora ou deixar para discutir isso quando... Eu vou ler, presidente. Para mim, eu acho que é bom que a gente tenha essa situação. Para mim é inviável vistas conjuntas. Eu acho que a gente pode pedir vista já sequencial, como está fazendo hoje. Eu vou trazer a minha proposta de decisão e a partir daí outro diretor pode pedir vista. Mas é muito difícil a gente fazer vista conjunta, porque a dificuldade de integração, gabinetes, é mais difícil. Meu relatório de regulamentação 6 de 2016 é o processo 25.351.229.730.2015-91. Trata-se de ampliação de prazo para registro de produtos para a saúde, uma proposta de consulta pública, tendo em vista a possibilidade de ampliação do prazo de validade de produtos para a saúde de 5 para 10 anos. O tema é o tema número 51.3 da Agenda Regulatória 2016, é de relatoria do diretor José Carlos Moutinho, que apresentou a consulta pública a consulta pública na reunião ordinária 18 de 2015, em 17 de setembro de 2015, e quando eu e o diretor Ivo Bucareste solicitamos vista. A Procuradoria Federal junto à Anvisa se manifestou favoravelmente, desde que verificada a inexistência de risco sanitário. A motivação da proposta deu-se após a publicação da Lei 13.097 de 2015, que em seu artigo 130 alterou o artigo 12 da Lei 6360, apresentando a possibilidade de prazo de renovação de registro de produtos regulados pela Anvisa em até 10 anos, considerando a natureza do produto e o risco sanitário envolvido na sua utilização. Anteriormente ao pedido de vista, a GTPS justificou que a proposta permite a otimização dos tempos de análise, que não agregará risco ao controle sanitário desses produtos, uma vez que se manterão todas as atividades de monitoramento e acompanhamento desses produtos no mercado. Assim, identificando os problemas com os mesmos, passada a fase de pré-mercado, as intervenções que podem ser feitas são relativas à área de pós-mercado, como suspender provisoriamente a fabricação, a importação e a comercialização de produtos, determinar o seu recolhimento ou inclusive cancelar o registro concedido. Além disso, a GTPS apresentou dados de 2014 em que os maiores motivos de indeferimento da petição de reavaliação de registro referiam-se à solicitação fora de prazo e não ao cumprimento de exigências de forma tempestiva. Após o pedido de vista do processo, o mesmo foi instruído com novos dados para subsidiar a alteração do prazo de validade de registro proposta pela GTPS. A área técnica esclarece que o controle de dispositivos médicos se baseia em um tripé que envolve registro, certificação de boas práticas de fabricação e tecnovigilância. Em relação ao registro, a GTPS ressalta os rigorosos critérios avaliados em sua concessão, garantindo os mais altos índices de segurança e eficácia dos produtos a serem comercializados no país e mitigando os possíveis danos a esses dispositivos possam causar ao paciente ou à saúde pública. Quaisquer alterações no processo registrado, como modificações de fórmula, alteração de elementos de composição ou seus quantitativos, adição, subtração, inovação introduzida na elaboração do próprio produto, dependem de autorização expressa da Anvisa previamente à sua implantação. Essas alterações não são avaliadas no momento da reavaliação, e sim ao serem solicitadas pelas empresas. Também não são permitidas reavaliações de registros com alterações que impliquem na modificação do dossiê inicialmente apresentado, quando não feito no momento apropriado, isto é, durante o prazo de validade do registro. Portanto, independentemente do prazo de validade do registro, o produto a ser reavaliado será exatamente o mesmo desde a concessão do registro, agregado das alterações que porventura tenham ocorrido durante o seu tempo de vigência. Após os questionamentos da diária, a GTPS instruiu o processo com uma série histórica de reavaliações da área dos últimos 6 anos, demonstrando que, em média, a GTPS apresentou 110 petições de reavaliação de registros indeferidas por ano, o que corresponde a um dado de 4,4% do total de petições de reavaliação publicadas. Destas, apenas 1,3% foram indeferidas por outras questões não afetas à perda de prazo. Por essa razão, a GTPS afirma que o procedimento de reavaliação do registro se constitui uma atividade meramente administrativa, sem nenhum procedimento que implique em análise técnica nos modos do que se faz nas petições de registro, destacando que um volume significativo dessas reavaliações ocorre de forma automática. Dentre os países que compõem o MDRF, a grande diferenciação quanto ao prazo de validade e o registro, isso com bastante destaque. O Canadá exige a reavaliação de ano em ano.
A União Europeia e a China, 5 anos. E a Austrália, a Rússia e Estados Unidos não realizam reavaliação. Em relação ao CBPF, como a sua posse é condicionante para a concessão do registro, naquele momento já é possível verificar se o fabricante está produzindo em condições satisfatórias. O CBPF é uma exigência apenas para a concessão do registro e não para a alteração de fabricante, de modo que a sua posse já não é um critério avaliado no momento da reavaliação dos produtos para a saúde, conforme estipulado pela RDC 15 de 2014. Apenas a apresentação do protocolo do pedido de CBPF é exigida na reavaliação. Por outro lado, se o CBPF for cancelado por razões de risco sanitário, ações serão adotadas pela área de fiscalização da agência, como a suspensão cautelar de comercialização, uso dos produtos ou até mesmo o cancelamento do registro da autorização de funcionamento do fabricante. Em relação à tecnovigilância, a tecnovigilância compreende o sistema de vigilância de eventos adversos e queixas técnicas de produtos para a saúde disponibilizados no mercado, com vistas a recomendar a adoção de medidas que garantem a segurança sanitária e o uso desses produtos na promoção e proteção da saúde da população brasileira. Em relação aos dispositivos médicos, a GTPS relata que sua classificação de risco não demonstra ser um critério eficaz para se estipular o prazo de validade do registro, considerando que, muitas vezes, não existe relação entre a classificação do risco dos produtos e as ações de tecnovigilância necessárias. Como exemplo, os implantes de silicone mamários ou as próteses de quadril, classificados como classe 3, apresentariam maiores ocorrências de eventos adversos do que os curativos com antimicrobianos classificados na classe 4. Assim, a GTPS esclarece que, independente da classificação de risco, qualquer problema identificado com estes produtos exigirá uma ação imediata, no sentido de evitar risco à saúde, sem qualquer vinculação ao prazo de validade do registro desse produto. Na proposta, a GTPS estipula o prazo de 10 anos para a validade do registro de todos os dispositivos médicos, independente de sua classificação de risco. Neste ponto, é importante esclarecer que a proposta inicial, que abrangia todas as classes de risco dos produtos para a saúde, tanto os produtos médicos quanto os produtos para diagnóstico in vitro, foi alterada após a publicação da RDC 36 e 40 de 2015, que alteraram os regimes de controle dos produtos, de modo que os produtos de classe 1 e 2 passaram a ser submetidos a cadastros e dispensados de reavaliação, enquanto apenas os produtos de classe 3 e 4 seguem sujeitos a registro e, portanto, objeto dessa proposta de regulamentação. Em relação aos produtos para diagnóstico in vitro, destaca-se que tanto os produtos de classe 3 como os produtos de classe 4 são de alto risco ao indivíduo, se diferenciando-se apenas pela classificação dada ao risco à saúde pública, médio risco para a classe 3 e alto risco para a classe 4. Em relação aos produtos médicos, a RDC número 185 de 2001 utiliza regras de classificação regidas pela finalidade, local e tempo de uso previsto dos produtos, não explicitando o risco imposto aos indivíduos ou à saúde pública. Todavia, assim como os produtos para diagnóstico in vitro, tanto os produtos de classe 3 como os produtos de classe 4 são considerados de alto risco. Ressalta-se que na regulamentação anterior, revogada pela RDC 185 de 2001, os produtos de classe 3 e 4 eram enquadrados unicamente na classe 3. Por fim, além das ações de tecnovigilância, os produtos que são certificados pelo Sistema Brasileiro de Avaliação da Conformidade, coordenado pelo Inmetro, apresentam ainda um controle extra, visto que os prazos para manutenção desta certificação pelo Inmetro são muitas vezes anuais, em alguns casos, como para os implantes mamários, semestrais. As não conformidades encontradas pelo Inmetro são informadas pelos organismos certificadores à Anvisa de imediato, o que enseja, em sua maioria, a suspensão de comercialização de produtos irregulares. Por todo o exposto no relatório de processo de regulamentação número 6 de 2006, adiare e considerando principalmente 1. Os rigorosos critérios para registro de produtos para a saúde de classe 3 e 4. 2. Os baixos níveis de indeferimento na reavaliação desses produtos, relacionados em sua maioria a questões técnicas. 3. A atividade desenvolvida pela área técnica em reavaliação dos produtos ser considerada meramente administrativa, sem nenhum procedimento que implique análise técnica dos modos que se faz nas petições de registro. 4. A similaridade entre o risco dos produtos e as ações de tecnovigilância necessárias em ambas as classes de riscos objeto da proposta de regulamentação. E 5. Que a proposta não agrega maior risco ao controle sanitário desse produto. Voto pela aprovação da proposta de alteração do prazo de registro proposto para o prazo de 10 anos, desde que sejam acatadas as sugestões de alterações das minutas propostas na tabela abaixo. Eu estou juntando, diretores, uma tabela com alteração em todos os itens, não em todos, mas nos que eu achei que era importante fazer alterações de redação, eu estou fazendo. E aqui faço alguns destaques. Além das correções de forma, sugestões de melhoria de redação, a principal alteração necessária refere-se à inclusão de um artigo que dispõe sobre a alteração do prazo de validade de registro também para os produtos que foram ou ainda serão registrados anteriormente à publicação da RDC proposta. Sem a inclusão deste artigo,
diretores. Os resultados práticos da proposta só seriam alcançados após 5 anos da publicação desta RDC, além de não haver justificativa técnica para manter esses produtos com prazos diferentes dos novos produtos. Por fim, paralelamente à ampliação do prazo de validade dos registros de dispositivos médicos, ressalta a necessidade de fortalecer o sistema de tecnovigilância, a fim de equalizar as ações entre o pré e pós-mercado, colocando a Anvisa em linha com outras agências internacionais e mantendo a efetividade do seu controle sanitário. Presidente, eu junto uma tabela com alteração de diversos dispositivos e a inclusão do dispositivo que diz respeito ao prazo de registro dos produtos atualmente vigentes e os que serão protocolados antes da vigência da RDC. Isso é fundamental, sob pena da gente não ter uma vigência norma no dia seguinte e só colher os frutos daqui a 5 anos no mínimo. Essa é a minha proposta, presidente. Eu estou juntando voto escrito ao processo para efeito de registro. Doutor Moutinho. Só para reforçando, que quando foi colocado proposta de consulta pública, Renato, só falta você dizer se você concorda com o regime no prazo, consulta pública no prazo de 30 dias. Não, 60 dias. 60 dias, porque Sim. O meu voto foi para fazer por 30, considerando... Bom, de qualquer jeito, isso vai ser não, discussão isso quando eu voltar com as minhas listas. Porque eu já estou fazendo meu voto, claro. de fato falta, Moutinho, bem lembrado, é a minha proposta de consulta a minha pública. Proposta, por isso que eu estou perguntando, a minha pelo proposta prazo de 60 foi dias, presidente. Regime normal, mas eu propus 30, só para dizer que a minha, conforme você explicitou bem aí no seu voto, você fez a sua assessoria e Vossa Senhoria fizeram melhorias na redação, mas como você frisou bem no final, você restabeleceu um artigo que estava na proposta original, que inclusive foi submetido à Procuradoria da Anvisa, que é a questão dos prazos de validade concedidos aos registros concedidos anteriormente. Eu quero dizer que concordo com essa inclusão também, a única diferença é que eu proponho um regime de 30 dias. Só um retorno de vista, o processo vai ser encaminhado e eu estou juntando os documentos e encaminhado para o seu gabinete ainda hoje. Como isso ainda está em vistas comigo, eu vou começar, na verdade, a analisar agora, já que a documentação estava com o Renato, então se foi só um informe. Estou fazendo essa observação, claro. porque eu já também, na vez passada, já apresentei meu voto. Não, claro. Agora o Renato está apresentando o dele, né, só para... Tudo pode ser, até porque nossos votos ainda podem ser mudados até o fim. Bom, os próximos itens de pauta são dos itens 2.2.13 a 2.2.17, são propostas de consulta pública para a atualização da farmacopeia brasileira. O doutor Moutinho, eu entendo que o doutor Fernando vai ter que se retirar da reunião, então às 2h43 o doutor Fernando Mendes está se retirando para reuniões externas. Mas obrigado, de qualquer jeito, agora conseguimos ter quórum. Tá certo. Uhum. Vai lá, Moutinho. Bom, vamos lá. Apesar de ser muito semelhante, eu vou fazer em duas partes. Primeiro, 2.2.13, não é tema da agenda, é proposta de consulta pública de método geral para determinação da solubilidade aplicada à bioisenção de acordo com o sistema de classificação biofarmacêutico. O regime de tramitação que eu proponho é comum. Trata-se de inclusão de capítulo de método geral de determinação da solubilidade aplicada à bioisenção de acordo com o sistema de classificação biofarmacêutico para compor a farmacopeia brasileira. A proposta de iniciativa foi aprovada pela diretoria colegiada e sua aprovação ocorreu no despacho do diretor-presidente substituto número 56 de 25 de junho de 2015. Na sequência, a COFAR-SUMED submeteu as propostas de consulta pública e as análises de impacto regulatório nível 1 por meio do despacho 85/2015 COFAR-SUMED/Anvisa. A COFAR justifica a proposta em pauta afirmando que o método geral de solubilidade proposto facilita ao usuário proceder aos ensaios de avaliação dos insumos e propicia fomentar a lista de classificação biofarmacêutica de fármacos no Brasil.
Com a oficialização do método, o mesmo poderá ser utilizado de forma padronizada, pois o mesmo estará validado e será recomendado. Sua aplicação propicia conhecer apropriadamente a solubilidade de insumos farmacêuticos visando a bioisenção. Sendo assim, dependendo da solubilidade e da permeabilidade de um fármaco, seus medicamentos podem ser dispensados de estudos de bioequivalência. Sistema de Classificação Biofarmacêutica, SCB, vem sendo utilizado pelas agências regulatórias americana, FDA, e europeia, EMA, como critérios de bioisenção. Destaco que o texto de consulta constam do processo, folhas 30 a 33. Por não se tratar de minuta de ato normativo a ser editado pela agência e tendo em vista a natureza eminentemente técnica da proposta destinada a integrar a farmacopeia brasileira, não houve necessidade da mesma ser submetida à Procuradoria Federal junto à Anvisa. Entendimento ratificado pela mesma no parecer nota cons número 32/2015 PF Anvisa PGF/GU. Conclusão: considero que a proposta justificada tecnicamente e tendo considerado a instrução do processo, a justificativa para sua apresentação, este relator decide por aprovar a proposta de consulta pública em pauta e estabeleço um prazo de 30 dias para envio de comentários e sugestões do texto. Esse é o meu voto. Doutor Renato. Presidente, eu acompanho e aqui faço uma comparação, Moutinho, se me permite, com os 30 dias de prazo de RGTPS e os 30 dias da farmacopeia. Farmacopeia é algo absolutamente comum, técnico, por isso eu defendo os 30, 60 dias para a GTPS e para essa, muito claramente, matéria absolutamente conhecida, muito técnica, com especificidade muito grande, onde qualquer contribuição virá do grupo muito específico externo à Anvisa. Acato o voto e a proposição de 30 dias para consulta pública, presidente. Também acato, então está aprovado por unanimidade. Os itens... Bom, agora eu vou fazer um voto por ser muito semelhante. Os itens 2214, 2215, 2216 e 2217. Referente aos processos 25351, 39, 5849/2014, dígito 14, 25351, 34, 0167/2015, dígito 40, 25351, 638886/2015, dígito 72 e 25351, 340153/2015, dígito 11. Não é tema da agenda regulatória 2013-2014. O assunto é proposta de consulta pública e inclusão de capítulo na farmacopeia brasileira, todos eles relativos a gases medicinais. Na agenda regulatória 2015-2016, é subtema 16.1, autorização da farmacopeia brasileira e de seus compêndios e produtos. Trata-se primeiramente de proposta de texto do capítulo farmacopeico sobre gases medicinais para compor a farmacopeia brasileira, 6ª edição. A proposta de iniciativa foi aprovada pela diretoria colegiada e sua aprovação ocorreu no despacho do diretor-presidente substituto número 75, de 22 de outubro de 2014. Foram encaminhadas a esta diretoria também as propostas de consulta pública sobre a inclusão de métodos gerais aplicados a gases medicinais, inclusão de monografias de oxigênio e ar medicinal na farmacopeia brasileira. A proposta de iniciativa foi aprovada por meio do despacho do diretor-presidente substituto 108, de 24 de novembro de 2015. Na sequência, a COFAR-SUMED submeteu as propostas de consulta pública e as análises de impacto regulatório nível 1 respectivas. A COFAR justifica a proposta de inclusão no capítulo introdutório para gases medicinais no sentido de harmonizar conhecimentos básicos sobre esse assunto. O texto do capítulo de gases medicinais submetidos para consulta pública pela COFAR-SUMED
foi aprovado pelo Comitê Técnico Temático Gases Medicinais da Comissão da Farmacopeia Brasileira em junho de 2014. Com relação às propostas de consulta pública sobre inclusão de métodos gerais aplicados a gases medicinais e inclusão das monografias de oxigênio e ar medicinal na farmacopeia brasileira, considerando as resoluções RDC 69/2008 e 70/2008, que dispõem sobre boas práticas de fabricação de gases medicinais e a notificação de gases medicinais, respectivamente, determinam que esses gases devem ser analisados conforme compêndio oficial. Neste sentido, foi identificada a necessidade de estabelecer os métodos gerais aplicados a gases medicinais para subsidiar as monografias. Da mesma forma, pretende-se que as propostas dos atos normativos de ar medicinal e oxigênio estabelecer os requisitos de qualidade de ar comprimido medicinal e de qualidade de oxigênio, os textos de inclusão dos métodos gerais aplicados a gases medicinais e de inclusão das monografias de oxigênio e ar medicinais na farmacopeia brasileira, submetido para consulta pública pela COFAR-SUMED, foi aprovado pelo Comitê Técnico Temático de Gases Medicinais da Comissão da Farmacopeia Brasileira em novembro de 2015. Destaque que os textos a serem submetidos à consulta pública e os documentos citados constam dos seus respectivos processos conforme a seguir. Inclusão do capítulo na Farmacopeia Brasileira, Gases Medicinais, folhas 35 a 41 do processo 25351-395849/2014, dígito 14. Inclusão dos métodos gerais aplicados a gases medicinais na Farmacopeia Brasileira, as folhas 12 a 15 do processo 25351-340167/2015, dígito 40. Inclusão da monografia de ar medicinal na Farmacopeia Brasileira, as folhas 12 a 14, verso do processo 25351-638886/2015, dígito 72. Inclusão da monografia de oxigênio na Farmacopeia Brasileira, as folhas 12 a 14 do processo 25351-340153/2015, dígito 11. Por não se tratar das minutas de ato normativo a ser editado pela agência e tendo em vista a natureza eminentemente técnica das propostas destinadas a integrar a próxima edição da Farmacopeia Brasileira, não houve necessidade das mesmas serem submetidas à Procuradoria junto à Anvisa, conforme entendimentos já citados no voto anterior. Esclareço que as monografias foram reunidas em um único grupo para facilitar a tramitação e publicação. Conclusão. Considero a proposta justificada tecnicamente e, tendo considerado a instrução do processo, a justificativa para sua apresentação, este relator decide por aprovar as propostas de consulta pública em tela, neste caso estabelecendo um prazo de 60 dias para o envio de comentários e sugestões aos textos, conforme sugestão da área técnica. Eu estou de acordo e acompanho o relator. Eu também, então, aprovado por unanimidade os itens 2.214 a 2.217. O próximo item de pauta, um pacote de RDC, que a relatoria é do diretor Jarbas Barbosa, mas está com o relator de ROC, doutor Renato. Pode, Renato, por favor. Bom, trata-se do relatório de processo de regulamentação 7 de 2016 da DIARE. É uma proposta de resolução de diretoria colegiada de responsabilidade da gerência de produtos controlados, da Gerência Geral de Monitoramento de Produtos Sujeitos à Vigilância Sanitária, que trata da atualização do anexo 1 da portaria SVS-MS 344/98, que dispõe sobre as listas de substâncias sujeitas a controle especial. O assunto consta da agenda regulatória, o item 74.2, sobre a relatoria do diretor Jarbas Barbosa. Entretanto, considerando a sua ausência e a relevância e urgência do assunto, este diretor incumbiu-me de relatar ad hoc a matéria. Em regulamentação anterior,
O parecer 3 de 2004 da Procuradoria da Anvisa conclui pela legalidade constitucional da proposta de atualização do anexo 1 da Portaria 344/98, bem como pela competência e legitimidade da Anvisa para a edição da norma. Ademais, ressaltou que a atualização pretendida possui caráter eminentemente técnico, cabe na área técnica da Anvisa promover a verificação de qualquer possível irregularidade específica, assim como apreciar sobre a conveniência e oportunidade de edição do ato em apreço. A GPCOM sugere a inclusão das substâncias MAM2201, N5-cloropentil e a MAM2201, N4-hidroxipentil na lista F2 de substâncias psicotrópicas de uso proscrito no Brasil, em atenção à solicitação do Departamento de Polícia Federal, que informou sobre o potencial de uso recreativo das substâncias MAM2201, N5-cloropentil e a sua apreensão em território nacional. Conforme disposto na nota técnica 117/2015, CP-CONGEFISO com Anvisa, as substâncias já citadas são canabinoides sintéticos considerados 3 vezes mais potentes que o tetraidrocanabidiol, THC, e são os componentes mais prevalentes encontrados em produtos à base de plantas com canabinoides sintéticos. Estes produtos são normalmente adicionados ao material de planta por imersão ou pulverização, porém em alguns casos em sua forma sólida, procristalino, é adicionada ao material vegetal. Seu uso tem sido associado a problemas cardiovasculares e distúrbios psicológicos. No sistema de alerta precoce de novas substâncias psicoativas do Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes, as substâncias citadas já foram reportadas, com apreensões relatadas em países como Canadá, Alemanha, Israel e Turquia. Além disso, tais substâncias não possuem aplicação medicinal reconhecida e não fazem parte da composição de nenhum medicamento registrado na Anvisa. Dessa forma, considerando as características químicas e farmacológicas, os riscos sanitários e o estabelecimento de critérios equânimes para a classificação de substâncias, a GPCOM é favorável à inclusão das substâncias MAM2201, N-cloropentil e MAM2201, N4-hidroxipentil na lista F2 do anexo 1 da Portaria SVS 344/98. Face às informações apresentadas no relatório de regulamentação 7 de 2016, voto pela aprovação da proposta de RDC que inclui as substâncias citadas na lista F2 do anexo 1 da Portaria SVS 344/98, presidente. Só relato e como a reunião é pública, acho importante registrar que a modificação do sistema de aprovação da 344 nos faz cada vez mais acompanhar o dia a dia da apreensão de drogas e, de fato, não sermos surpreendidos com drogas circulando em território nacional sem inclusão na portaria 344. Essa é só mais uma de tantas outras que fizemos cotidianamente, presidente. Estou ressaltando isso porque não sou o relator da matéria e imagino que o diretor-presidente Jabas, se estivesse aqui, estaria fazendo esse destaque também. É nesse sentido que sugiro a aprovação da alteração da 344. Eu acompanho a área técnica e o relator. Também acompanho a área técnica e o relator, então aprovado por unanimidade. O item 231, RDC, nós passamos agora para a parte de julgamento de recursos administrativos. Primeiro para a apreciação em bloco. Começamos pelos recursos do Dr. Renato. Faço frente, presidente, aos recursos do item 3231 e 3232. Eu estou negando provimento, acompanhando o parecer da área técnica em relação ao item... Desculpe, presidente. O item 3231 é perda de objeto e o item 3232 é negar provimento, conforme parecer da área técnica. Em relação ao item 3241, negar provimento ao recurso, acompanhando o parecer 16 de 2006 da coordenação, da respectiva coordenação. Eu tenho um com sustentação lá, oral e sigilo indeferido. Presidente, não sei se você quer ir direto para esse ou quer ir para os outros em bloco. Posso ir para os outros? Tá bom, ok. Itens 3261, 3262, 3263 da GG INPE, todos os três negar provimento, acompanhando os respectivos pareceres da área técnica. Eu acho que são esses só. Moutinho como voto. Acompanha a área técnica e o relator. Também acompanha a área técnica e o relator. Bom, agora, Moutinho, pode ler a sua planilha e depois eu vejo a minha. Não, acho que
Eu tenho? Não tem? Tem. Não, só tenho Tem um item. 3, 4, 7. O que tem? Eu acho que tem sustentação oral. Né? O 3481. Ah, tá. Aqui. 4. Ah, tá certo. Tá certo, perdão. 3481 é Gol Transportes Aéreos, acompanhando a área técnica, não conheço e reformo de ofício para tornar nula a decisão recorrida e determinar o desapensamento dos processos e que a área julgadora de primeira instância profira nova decisão com uma avaliação individualizada de cada infração cometida segundo cada auto de infração sanitário lavrado. Eu acompanho o relator, já relatei um processo muito semelhante a esse, onde era um auto de infração para vários, um recurso para vários e uma infração para vários, e determinei também o desmembramento, presidente. Eu também acompanho a posição do relator. Então, aprovado por unanimidade as planilhas do Dr. Moutinho. Agora passo a leitura para a minha planilha. Bom, os itens 3331, 3332, 3333 e 3601, eu acompanho as áreas técnicas, conhecendo e dando provimento ao recurso. Perdão, 3361. Os itens 3371, 3381, 3383 e 3391, eu acompanho a área técnica, dando conhecimento e negando provimento. Calma, o 3382, eu acompanho a área técnica, dando provimento parcial ao recurso. Então, esses são os meus... Eu também acompanho o relator. Eu acompanho a área técnica e o relator. Bom, agora nós temos o item de sustentação oral, primeiro, que é 3251. Tá aqui. O CI Farma, o relator é o Renato Porto. Quem faz a sustentação é Débora Cunha Duarte, é isso? Não. Bom, pode começar e quando for a hora da sustentação... Ok, presidente. É o parecer 344 de 2015. Eu não tenho voto separado, estou acompanhando o posicionamento da área técnica. É um recurso de interesse da empresa UCI Farma Indústria Farmacêutica Limitada. Após o regular trâmite, a empresa foi condenada ao pagamento de multa no valor de 135 mil, conforme decisão acostada nos autos. Trata-se... em voga do autuação por divulgar medicamentos sobre prescrição médica e sujeito à retenção de receita, o Sibutran, que é cloridrato de sibutramina monoidratada, na revista ABC Pharma, ano 16 de 2008, edições 197 e 198, contra a lei da gestão sanitária nos seguintes aspectos: divulgar medicamento sujeito a controle especial em publicação de conteúdo não exclusivamente técnico referente à patologia de medicamentos. É esse o relatório, presidente. Então, a tribuna, por favor. Boa tarde. Não sei se está ligada. Em princípio, eu queria ressaltar que o valor da multa ultrapassou o teto estabelecido pela Lei 9294 de 96 e, portanto, a recorrente requer a declaração de subsistência do auto de infração sanitária ou a conversão da penalidade de multa em advertência, ou, se não, a sua redução. Só, obrigada. Eu vou destacar só um ponto, presidente. A reunião é pública e por isso neguei o sigilo, que as pessoas precisam conhecer todos.
Cabe ressaltar que o fato de a publicidade ser dirigida à classe média, conforme alegado pela recorrente, não a exime da necessidade de obedecer à legislação aplicável, que não comporta exceções em seus comandos no que tange a restrição do veículo em que é divulgada a propaganda. Outro sim, a destinação do material publicitário ao público prescritor não é suficiente para fazer dele uma publicação técnico-científica. Esse caráter é dado, entre outros fatores, pela existência de um conselho científico que define a linha editorial, o conteúdo da publicação, bem como indexações em publicações técnicas, revistas absolutamente especializadas na publicação de estudos, pesquisas clínicas, ensaios clínicos de maneira geral. E, portanto, não garante a forma de publicação do caso em tela, não garante que essa publicação por si só é uma publicação dirigida ou uma publicação técnica, porque ela é dirigida a profissionais médicos. Em relação à penalidade, eu acompanho a área técnica, presidente, ocorre que o diploma legal aplicável ao caso em tela, isso foi durante anos aplicado erroneamente na Anvisa, com a aplicação do dispositivo da 6437, quando na verdade propaganda de medicamento é um dispositivo próprio, é a Lei 9294/96, que dispõe sobre as restrições ao uso e à propaganda de diversos produtos, incluindo medicamentos, cujo artigo 9 traz no rol das sanções aplicáveis às infrações aquela lei, sendo o valor da multa abstratamente definida na faixa de 5.000 a 100.000, a ser aplicado de acordo com a capacidade econômica. Nesse sentido, presidente, e demais, restando reconhecido nos autos que trata-se de uma empresa de grande porte, grupo 1, reincidente no que se refere às anteriores condenações por infrações sanitárias, a multa aplicada no valor de 135.000 ultrapassa os limites impostos pela 9294, de modo que a área técnica e eu estamos propondo parcial provimento do recurso para limitar a multa ao valor de R$100.000, conforme a artigo 15, parágrafo 2º do artigo 15 da Lei 9782 de 99, presidente, bem como o enquadramento na lei de propaganda de medicamentos. É assim como o voto, presidente. Acompanhando a área técnica. Doutor Moutinho? Bom, acompanho a área técnica e o relator. Eu também acompanho a área técnica e o relator, então aprovado por unanimidade o item 3.4.7.1. Obrigado. O próximo item... Perdão, é 3.2.5.1. O 3.4.7.1, agora esse é em sigilo, né? Bom, então nós vamos abrir agora a fase sigilosa da reunião. Eu peço, por favor, a gente encerra a parte aberta às 15h08. Nós damos 5 minutos agora de intervalo para as devidas providências, desligar aqui o sistema de transmissão ao vivo e pedir para que as pessoas que não pertençam aos quadros Anvisa se retirem da sala. Muito obrigado.